Boa noite, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa live do mês de outubro. É uma alegria receber você aqui, você que está ao vivo aqui com a gente, você que vai assistir depois. Seja muito bem-vindos, viu? Boa noite. Estamos aqui hoje com muita alegria para a nossa live de outubro sobre o livro A Arte de Viver, do Thich Nhat Hanh, um livro muito especial. Boa noite, Calu, Passarinho Literário. Sejam bem-vindos. Como que vocês chegam aqui hoje? Preparamos aqui um bate-papo. Esperamos que seja tão gratificante como é para nós, para mim e para Paula, conversar sobre esse assunto. A Paula vai entrar e nós vamos dar início formalmente aqui ao encontro. Boa noite, Paula. Boa noite, Pri. Tudo bem? Tudo bem? Como você está? Tô bem, e você? Tudo bem. O pessoal já está Seja- chegando aqui. Sejam bem-vindos, boa noite. Marília, boa noite, bem-vindas. Eu acabei de falar antes da Paula entrar, mas retomando, vamos hoje falar desse livro super especial, Arte de Viver, do Thich Nhat Hanh. Para quem não conhece o Thich Nhat Hanh, eu vou ler aqui sobre a mini biografia dele, para que vocês possam se contextualizar, quem ainda não conhece. Olha só, o Thich Nhat Hanh é um dos líderes espirituais mais proeminentes e queridos do mundo. Esse mês foi aniversário dele, ele fez 96 anos, 94, aliás. Ele nasceu no Vietnã, iniciou sua vida como monge com 16 anos de idade e hoje é mestre do Zen Budismo. Ele é um dos precursores da mindfulness, né, da atenção plena no mundo todo. É poeta, acadêmico, ativista da paz, foi nomeado ao Prêmio Nobel da Paz pelo Dr. Martin Luther King Jr. Seus ensinamentos são considerados lendários e milhares de pessoas frequentam seus retiros anualmente para aprender a arte de viver com a mente atenta, ou atenção plena, que é o foco do nosso encontro aqui hoje. Suas obras são referência na literatura budista contemporânea. Atualmente vive em Plum Village, na França, onde tem o seu centro de meditação e guia retiros por todo o mundo. Esse autor é muito querido para nós, né, Paula? Para nós que estamos nessa jornada da meditação, do autoconhecimento, da mindfulness. É um autor referência mesmo. Quem está aqui hoje, começou a nos acompanhar há pouco tempo, convidamos vocês, inclusive, a verem uma live recente que a gente fez, um encontro. Boa noite, Calum. Um encontro que fizemos há cerca de 2 meses de outro livro dele, o livro Silêncio. Um livro muito especial também, que fala do valor da quietude, né? O quanto o silêncio pode ser revelador, transformador, ainda mais num mundo tão barulhento como a gente vive hoje, né? Com tantos ruídos, né? Então, é muita alegria a gente estar falando desse livro hoje. Esse livro, diferente do Silêncio, ele aprofunda em muitas questões da vida. Não é à toa que o livro é a arte de viver. Vai tocar, vocês vão ver aqui ao longo da live, vai tocar em muitas questões que são do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Como sempre, não dá tempo de passar por tudo que a gente gostaria do livro, então a gente faz uma seleção dos pontos que mais nos tocaram e sentimos intuitivamente trazer para vocês hoje. Então esperamos que seja proveitoso, como foi para nós o preparo dessa live de hoje. Sejam muito bem-vindos, viu? Vou passar a palavra um pouquinho para Paula. Obrigada, Pri. É um prazer sempre retomar os nossos encontros mensais para falar dos nossos livros, né, que a gente escolhe com tanto carinho para trazer essas reflexões para acompanhar as nossas práticas. E como você bem disse, esse livro, ele é uma joia, né? Se chama Arte de Viver. Porque, como a gente tem conversado um pouquinho, a gente às vezes esquece que viver realmente é uma arte, né? E, e a gente vai passando no piloto automático com muitas coisas. E algumas leituras
fazem a gente refletir um pouco mais sobre o cuidado que a gente precisa ter na nossa vida e essa vigilância constante que nós precisamos ter, né? Para ir ampliando um pouquinho a nossa visão, ampliando um pouquinho as nossas percepções, o nosso comportamento, e fazendo uma mudança mesmo de hábitos, porque é só com a mudança de hábitos é que a gente vai realmente conseguir construir uma vida com mais qualidade. E a gente sempre traz os livros, sempre com esse olhar da meditação. Então, como você bem disse, o Thich Nhat Hanh, ele é o precursor da mindfulness, e ele fala muito da meditação, e ele fala muito de como usar essa meditação no nosso dia a dia, né? De olhar o poder que a meditação tem de fazer com que a gente aprofunde o nosso olhar, que a gente veja com mais clareza determinadas coisas, né? Aquelas coisas que acontecem rotineiramente, e a gente consiga ter momentos de pausa para observar um pouco melhor o que tem acontecido. Bem-vindos a todos aí, eu estou vendo que está chegando um monte de gente. Bem-vindos, boa noite. Bem-vindos, Edith, Renata. Eu vou começar a falar, então, Pri, um pouquinho sobre os primeiros tópicos aqui do livro, tá? Como a Pri mesmo disse, esse livro ele é bem profundo, né? Ele tem uma característica de trazer um pouco mais sobre a filosofia budista. Então, a gente não vai entrar muito nas questões budistas do livro, porque não é o nosso propósito, né? O nosso propósito, na verdade, é trazer algumas reflexões de o porquê que a meditação pode ser uma ferramenta tão útil para a gente ir mudando os nossos hábitos, para a gente ir tendo uma melhora na nossa qualidade de vida, né? Então, eu vou trazer alguns pontos que ele traz logo no início, e ele fala que a gente precisa ampliar a nossa visão. E o que que ele fala dessa ampliação de visão? Que a gente precisa perceber que nós não somos seres isolados, que nós somos interseres. E o que ele fala desse interser? Que a gente só vive à medida que a gente se interrelaciona, né? A nossa vida é uma interconexão, é uma interrelação. E é a partir dessa percepção mais profunda de que eu não sou isolado e que o meu sofrimento pode interferir no outro e o sofrimento do outro pode interferir na minha vida, ter essa visão de ampliar o quanto nós estamos interconectados, amplia a nossa visão e muda o nosso conceito, muda a nossa forma de agir. E aí ele traz também uma outra percepção que é nós não somos reduzidos a este corpo. Nós não deixamos de existir, nós apenas nos transformamos. No livro, ele se aprofunda muito nessa questão, né, nós não deixamos de existir. Mas a gente não vai entrar nesse debate, porque ele é um pouco mais filosófico. Mas o que eu acho que fica muito claro quando ele fala que nós não deixamos de existir é a questão da transformação que acontece na nossa vida, né? É o quanto nós nos transformamos dia a dia, mês a mês, ano a ano, e às vezes a gente não se dá conta de... Eu não sou mais a Paula de 2019, eu não sou nem a Paula de setembro de 2020. Eu sou uma outra Paula hoje. Da mesma forma que Priscila também não é mais, vocês que estão aqui conosco não são mais. E a gente, às vezes, não entra nesse debate mais profundo de observar o quanto a gente muda a cada dia e quão benéfica é essa transformação e esse olhar atento para essa transformação, né? Quer falar um pouquinho sobre essa transformação, Pri? Para complementar algumas coisas aqui?
Nesse ponto, acho que você está bem estava bem acompanhando seu raciocínio, mas quando você fala o ponto anterior da interconexão, do interser, né? O quanto para existir, ninguém existe sozinho, todos nós existimos numa teia, né, de relações, não apenas assim nos lugares que a gente convive, nas relações que a gente desenvolve ao longo da vida, nas interações, mas mesmo quando a gente pensa, que você foi falando, eu me lembrei muito de quando eu li esse trecho no livro, de como a nossa existência por si só, né? Nós existimos porque viemos de uma linhagem, de uma ancestralidade. E como a Paula comentou, ele vai, para quem tiver interesse de ler o livro depois, vai ver como ele explica de forma tão bela essa visão, né? E foi bem marcante para mim quando eu li o livro a primeira vez, de como a gente carrega em nós também toda uma história, todas as nossas raízes. Ninguém existe sozinho, isolado, né? Cada um de nós, vocês estão ouvindo a gente, todo ser humano, nós aqui temos raízes que nos conectam a uma cultura, a uma família e, em termos mais amplos, à humanidade como um todo, né? Então, o livro ele vai perpassar esse tema não só nas nossas histórias individuais de vida, a nossa ancestralidade, quem foram os nossos pais, nossos avós e como eles estão de alguma forma presentes em nós. Isso me tocou muito quando eu li o livro, principalmente porque eu estava enfrentando alguns lutos importantes, né, da minha vida, e minha mãe, meus avós haviam falecido, e aquilo quando eu li foi muito interessante, porque no luto a gente sente muito grande como posso dizer, a separação, né? E ler um livro de um líder como esse, que traz essa visão mais ampla, mais integradora da vida, é um bálsamo, né? Porque a gente consegue se ver pertencente a uma totalidade, como a Paula até falou, que vai além da existência como a gente vê no dia a dia, esse dia rotineiro que a gente acorda, levanta, os anos passam, a gente se transforma, nosso corpo se transforma, nossas emoções, mas existe algo maior, uma teia maior que nos conecta à existência, inclusive com os seres da Terra, né? Se for entrar muito na questão aqui, depois quem for ler o livro vai poder adentrar muito mais nessa perspectiva, mas é muito interessante. E aqui a gente vai trazer hoje essa ligação de como a gente pode conectar essa visão mais ampla da nossa existência, do significado da vida, de que somos interligados, de que somos uma continuação e nós também damos continuidade à vida, a vida passa através de nós de várias formas, né? Não estamos isolados, embora em tantas situações da vida a gente se sinta isolado, isso não é real, não é um sentimento, né? Que dessa perspectiva ele não é a realidade, né? Estamos todos interligados. E como essa visão mais espiritualista pode nos ajudar no dia a dia também, que a gente vai falar mais aqui da atenção plena, e é muito bonito quando a gente entende a conexão desses dois pontos. Mas como a Paula falou, nós não vamos adentrar muito aqui, porque o tempo também é curto e a gente faz uma É curto. seleção. Mas é muito rico. Gente, leiam um livro, quem for se interessando aqui ao longo da live, A Arte de Viver. Obrigada, Paula. O Carlos Luciano está perguntando aqui se tem em forma de e-book. Eu não sei se tem em forma de e-book. Você sabe, Pri, se tem? Talvez ele Olha, tenha. eu não tenho Eu, certeza, mas provavelmente ele tem na Amazon. O e-book dele tá, tem sim. Porque é uma edição tá, até que nova, né? A maioria dos livros do Thich Nhat Hanh a gente está encontrando online sim. tá. Provavelmente encontra sim, viu, Calu? Tá. E aí, nessa questão que a Pri falou muito sobre essa questão dos antepassados, me fez lembrar aqui até de um trecho que ele fala da montanha, né, Pri? Que a gente até comentou. Maravilhoso. É, Ele fala de um momento que ele para e ele contempla uma montanha. E quando ele diz que ele parou para contemplar aquela montanha, toda a sua ancestralidade, todos os seus antepassados pararam também para contemplar a montanha junto com ele. Então, ele traz uma visão muito bonita para a gente de que toda a nossa ancestralidade, todos os nossos antepassados, as pessoas que vieram antes de nós, elas ainda vivem, né? Elas vivem por meio do que a gente faz, por meio do que a gente fala,
por meio do que a gente pensa, por meio da nossa expressão de vida, né? E aí, quando a gente pensa dessa forma, eu acho que traz um sentido muito maior para a nossa vida, né? A gente passa a ter um cuidado um pouco maior com a nossa vida, com a nossa existência. O difícil talvez seja nessa sociedade que a gente vive hoje, que nos mostra a correria, nos mostra a ocupação, a competição, o fazer o tempo todo como um contraponto de tudo isso, né? E aí a gente fica dividido entre o que eu faço. Eu entro nesse fluxo dessa vida mais tranquila ou eu saio correndo desenfreado com essa vida tão ocupada. E aí eu acho que o que a gente precisa é desenvolver esse ponto de equilíbrio, né? E aí o terceiro tópico que ele traz, que eu acho que traz muito essa reflexão que a gente quer trazer aqui hoje para vocês, é o que nós estamos buscando, né? Quando a gente sai fazendo muita coisa, quando a gente sai querendo atingir, querendo conquistar, querendo realizar, querendo, o que de fato a gente quer. E aí eu venho até compartilhar, como a Pri fez, né? Compartilhou uma coisa com vocês aí, dizendo que esse livro tocou ela num momento de luto. Esse livro veio agora na minha vida como um bálsamo também, porque eu venho passando por algumas reflexões muito particulares, mas que todo mundo passa. E aí ele trouxe muito essa reflexão do nosso fazer, do nosso parar, da nossa ocupação, do nosso ser, sabe? E eu sou uma pessoa que eu gosto de fazer muito, eu quero me dedicar a tudo, eu sou muito intensa, né? Eu quero fazer, eu quero cuidar, eu estou sempre pronta para acolher, para fazer e para resolver tudo. E aí, às vezes, a gente nesse fazer, nesse olhar externo, a gente às vezes se descuida um pouco da gente, né? E aí, graças a Deus, eu tenho a meditação na minha vida. Ela não resolve tudo, mas ela é um remedinho homeopático, né? Que quando a gente usa ela no dia a dia, ela vai nos dando esse poder de ter essa visão um pouco mais ampla e perceber os sinais que o corpo nos dá no momento em que o corpo começa a dar defeito. Começa a dizer que não tem alguma coisa, tem alguma coisa que não está funcionando. E aí eu comecei a perceber que eu precisava mudar de fato o meu estilo de vida. Porque a gente se envolve em uma ocupação, né, Pri? A gente se doa demais, a gente entra nas ocupações, no fazer, e a gente esquece do ser, né? E ele traz muito isso, sabe? Ele traz um conceito de vacuidade, que é muito interessante. E aí ele fala de estar cheio ou de estar vazio. E aí eu vou trazer a metáfora que todo mundo conhece, que é a metáfora do copo, né? Às vezes a gente olha um copo pela metade com água, ele está meio cheio, ele está meio vazio. Então, antes desse copo estar meio cheio ou meio vazio, esse copo está. E às vezes a gente precisa olhar para nós com esse olhar. Nós estamos meio cheios ou meio vazios? Nós simplesmente estamos. E quando a gente para perceber que nós simplesmente estamos e simplesmente somos, a gente consegue desapegar um pouco desse fazer que é necessário, mas ele precisa ter um limite na nossa vida, né? Porque senão a gente entra num constante que nos adoece. Quer falar um pouquinho, Pri? Quando a gente vai acumulando ações, atividades, fazeres, né?
e caindo no chamado piloto automático, né? Caindo nos afazeres pelos afazeres, né? E até nos desconectando do porquê a gente está ali, né? E causando aquela que a gente sempre comenta aqui nas lives, no nosso trabalho, aquela cisão que às vezes acontece. Quando o seu corpo está presente ali, sua mente está em outro lugar, as emoções estão em outro lugar, né? E causando essa fragmentação. Então, como a Paula falou, o livro, inclusive, não traz essa ideia, essa filosofia não traz a ideia da passividade. Às vezes, quando a gente fala desses conceitos, dependendo de como essa interpretação é feita ou de forma isolada, muitas vezes pode passar a ideia de passividade, porque ele, inclusive, usa o termo não ação, o poder da não Uhum. ação, em detrimento dessa vida ocupada que nos tira do desenvolvimento do nosso ser, da apreciação e do desfrutar da vida pela vida por si só. Então, não se opõe ao não agir, mas pelo contrário, qual que é a chave? Caminhar ao longo do dia nas minhas tarefas, nos meus afazeres, nas atividades que todos nós temos e faz parte da vida, inclusive para o nosso crescimento, né? Para a nossa subsistência, para a nossa vida, também é satisfatório, as ações são todas, né, podem ser satisfatórias. Qual que é a chave que ele traz? A presença. Se eu consigo, ao longo de treino, né, ao longo de cultivar essa atenção plena, e a meditação ajuda muito, trazer um estado de consciência, de presença total. Quando eu estou comendo, quando eu estou fazendo uma tarefa, quando eu estou estudando, quando eu estou trabalhando, limpando a casa. Se eu consigo estar presente por inteiro nessas tarefas, gente, não só a experiência que a gente retém daquela atividade é diferenciada, como também o impacto sobre o nosso corpo. Porque vocês conseguem imaginar o desgaste que é a gente estar cindido, cabeça no lugar, corpo do outro, o que, que vai acontecer? Vou fazer até um gancho com o que a Paula comentou. Vamos falar um pouquinho de burnout, por exemplo. O corpo está lá, você está lá trabalhando, trabalhando, não faz pausa porque você está super envolvido, você está num piloto automático. Sua cabeça às vezes está em outro lugar, suas emoções estão silenciadas para sua percepção, e você continua exigindo do seu corpo quando ele precisaria de uma pausa, de um descanso, de um acolhimento para então continuar reabastecido, a gente continua. Por que a gente faz isso muitas vezes? Porque a gente está com essa cisão, a gente não está integrado ali, né, Paula? Sim. Porque a gente está integrado ali, está presente no que a gente está fazendo, é o que traz essa percepção. Então, é muito interessante. Eu vou até comentar aqui, porque eu lembrei agora. Um dos exercícios que o Thich Nhat Hanh traz, inclusive a gente faz isso, por exemplo, já fiz isso em retiro, ou então quando a gente está num grupo presencial, a gente pode experimentar isso, é a meditação andando. Quando a gente vai caminhando e absorvendo a experiência, a presença de cada passo. Inclusive, se vocês quiserem ver, tem um filme, um documentário no Netflix sobre o Thich Nhat Hanh e o mosteiro que ele tem lá. E aí vocês vão visualizar essa experiência da presença a cada momento e dessa caminhada. É uma prática que eles têm lá no centro de meditação dele. Quando eu fiz essa experiência a primeira vez no retiro, eu achei muito interessante. Eu não, como posso dizer, a gente caminhou até que um trecho razoável, não era tão longo, mas com presença, né? Caminhar andando, meditar andando, devagar, cada passo em grupo, né? E era muito interessante que era uma subida, inclusive, né? A gente foi andando ali nos arredores do local do retiro. E é incrível a sensação que cada passo, e ele fala isso no livro, né, Paula? Cada passo é algo, é uma ação completa. E foi incrível como não trouxe uma sensação de cansaço. Pelo contrário, de vitalidade. Eu achei muito interessante. Claro que é um exercício voltado para a consciência, mas eu vou até deixar esse exercício aqui para vocês, se vocês quiserem experimentar ao longo, né, da semana. Não precisa nem ser só com a prática andando. Se estiver muito ansioso, muito agitado, faz o exercício de desacelerar os seus movimentos dentro de casa. Ok, a gente está andando de um cômodo para o outro para fazer alguma coisa, ou no escritório, que você vai de uma sala para outra. Tenta fazer isso bem devagar.
e ver o impacto que tem no seu corpo, o estado de presença. Você vai estar ali simulando um pouquinho dessa filosofia. É um exercício de mindfulness também. E é muito interessante o efeito que tem. Subir escada. Aqui em casa tem muita escada. Às vezes eu subo. Quando eu estou muito agitada, esqueci um objeto, subo, desço correndo. Às vezes eu percebo que eu estou naquela loucura e falo, vou desacelerar. E é incrível como a gente, naquele momento, dá um respiro para o corpo. É muito interessante. Então, faça esse exercício aí com vocês, né? Vocês vão gostar. A, a Renata colocou aqui, caminhando. Na verdade, a meditação, ela pode ser usada de várias formas, né? Tem a meditação, Sim, quando a gente faz o curso, a gente fala da meditação da prática formal, que é aquela que a gente conhece, de sentar numa posição, fechar os olhos, interiorizar, mas tem também essa questão das práticas informais, que a gente pode usar ações do dia a dia para estar com atenção plena. E aí a Pri me fez lembrar de um trechinho do livro que ele fala: quando comemos, apenas comemos. Quando lavamos a louça, apenas lavamos a louça. Quando usamos o banheiro, apenas desfrutando do ato de usar o banheiro. Fazer tudo isso é uma maravilha. E a arte de viver é fazer tudo isso em liberdade. A liberdade é uma prática e um hábito. Devemos treinar para caminhar como pessoas livres. Paramos para nos sentar como pessoas livres e comer como pessoas livres. Precisamos nos treinar para viver. Isso tem uma profundidade, né? Nos treinar para viver. Porque a gente está, de fato, no piloto automático. E aí ele fala, a Pri me fez lembrar desse exercício que ela fez no retiro, e ele conta aqui no livro que ele foi para um templo na China que tinha mais de 1000 degraus. E ele foi com um grupo, e eles se dispuseram a subir, e o objetivo não era simplesmente chegar lá no topo, o objetivo era desfrutar da subida. Então, a cada degrau, eles subiam e inspiravam. A cada degrau, eles subiam e expiravam. E muitas pessoas passavam por ele, ofegantes, pelo grupo dele, ofegantes, olhando quem são essas pessoas que passam, que sobem tão devagar. E aí eles paravam no meio do caminho para desfrutar da paisagem, para observar o que estava acontecendo ao redor. E quando eles chegaram no topo, eles puderam desfrutar sem um cansaço extenuante, né? exato. Desfrutar, porque eles desfrutaram de todo o percurso e desfrutaram da chegada. Quantas vezes a gente fica tão ansioso com determinadas coisas e a gente não consegue desfrutar, degustar, saborear as coisas porque a gente quer ver o final, porque a gente Sim. quer na ânsia de saber o que aconteceu no final, né? Então, é um exercício que a gente propõe aqui, são pequenas doses de reflexão para a gente ir mudando alguns hábitos, né? O PRI Sim. 7h30, a gente está no nosso É, tempo de fazer a nossa prática, né? vamos fazer a nossa prática para que ela seja o coração do nosso encontro, né? Aqui é um encontro que a gente partilha, que é a beleza do livro, mas também tem o foco na vivência, para que vocês possam vivenciar. A Edith está perguntando onde fica o retiro que eu fui. Esse retiro que eu fui, Edith, foi um retiro de meditação cristã, com o Carlos Siqueira, que é um professor de yoga. Depois posso deixar o contato deles aqui para vocês no Stories. E ele realizou práticas de mindfulness nesse retiro, né? E lá nós fizemos essa meditação andando. Foi muito bom. Ó, o Calu tá comentando que sobe 2 vãos de escadas e chega quase morto. Quantas vezes a gente... E cansado, né? Mas faça esse exercício, Calu, de subir apreciando cada passo.
Gente, na escada é incrível como funciona. Porque É, muitos lances de escada, a gente chega às vezes esbaforido. E a gente vai subindo a escada correndo, pensando em voltar já, pensando o que que a gente está. A gente não está presente ali, né? A gente está apenas assim, no piloto automático mesmo, né? E é o bonito disso tudo é como toda ação, por mais instrumental que ela pareça, dirigir não é um ato instrumental? Lavar louça, subir escada, e quanto mais a gente colocar a presença nesses atos que sejam mais práticos do dia a dia, mais fantásticos vocês poderão descobrir como eles são. sim. Inclusive, Paulo, só para gente, só fechando a experiência da meditação andando, foi outro insight que eu tive, aí foi em outro retiro que eu fui e fizemos também a meditação andando. Esse foi um retiro da formação de mindfulness que eu fui. E a professora levou a gente para um parque e a gente fez a meditação andando. Foi muito interessante. Ali já tive outro insight, além dessa percepção, mas o como, quantas vezes a gente se cobra, se exige, temos a sensação de que não somos bons o suficiente, de que não conseguimos concluir as coisas, fazer as coisas com a expectativa que a gente visualiza, né? Esse sentimento é muito comum, hoje em dia, principalmente, né? Essa autocobrança. E eu achei muito rico. Naquele dia tocou muito para mim quando eu estava lá meditando, devagarzinho, apreciando cada passo, me veio aquela sensação, eu pensei sobre questões assim de que a gente escuta, ou que a gente até já vivenciou. Depressão é um contínuo, né? Eu costumo pensar assim, que todos nós, em algum momento da vida, estamos em algum ponto do contínuo da depressão, e a depressão é um estado que às vezes a gente sente que não é capaz, que não tem forças, não consegue avançar, aquele pensamento surge, né? E quando você está ali, apreciando cada passo, sorvendo a experiência, gente, vem uma sensação de completude incrível. Você percebe o quanto você é capaz. Você percebe naquele passo devagarinho quanta coisa se articula no seu corpo naquele instante para que você consiga dar aquele passo. E aquele passo é ultra bem sucedido. Aquele passo é o seu melhor. Aquele passo te mostra que sim, que você avança, que sim, que você conclui o que você se propõe. Faz a gente olhar para o micro e aquela percepção expande para a vida. Essa é uma das belezas dessas práticas, né? A gente faz uma prática de mindfulness, de meditação, igual a gente vai fazer aqui agora, e não é só aqui agora, ela reverbera depois. Talvez daqui uns dias venha um insight, vocês lembram como a prática de hoje vai ajudar vocês em outra situação. Talvez passe semanas e vocês vão lembrar da prática de hoje. Porque o que a gente está fazendo aqui é cultivar exercícios que ampliem a nossa percepção para nossas situações de vida. E isso é muito bacana. E é gradual. Quanto mais vocês Uhum. praticam, mais vocês vão integrando a experiência com o exercício. Obrigada. O Calu está dizendo aqui que está gostando dos ensinamentos. Fantástico, a entrega também. Obrigada, viu, Calu? Que bom que Obrigada. você está gostando. A Obrigada por gente estarem aqui com a gente hoje. A gente agradece. Porque, na verdade, é isso, né, Pri? O que a Pri falou faz muito sentido. O que a gente quer, na verdade, é mostrar que a meditação, ela não é o remédio milagroso, né? Porque Sim, a gente tem visto aí muita coisa sobre a meditação. Graças a Deus que ela está muito na mídia, né? Está muita gente falando da meditação, mas a gente também tem que ter um cuidado, porque, assim, tudo que é muito exposto tem um pouco também de... As pessoas tendem a desvirtuar algumas coisas, né? Então, assim, a meditação é excelente, a meditação traz muitos benefícios, inclusive a medicina está comprovando vários benefícios dela para muitas doenças, né? Para o tratamento de muitas doenças, mas ela sozinha também não faz muita coisa, né? O que ela sim, faz é trazer para a gente um olhar mais amplo, ter uma visão mais ampla daquilo que a gente está fazendo, é ampliar nossa consciência
para aquilo que a gente tem feito no dia a dia. Então, também não adianta a gente vir aqui uma vez por mês e meditar e achar que tudo vai se resolver. Então, é assim, o ideal é fazer isso todos os dias, fazer disso uma prática diária, né? E, eu não sei meditar, eu não consigo, minha cabeça não para. É muito simples. A gente coloca, às vezes, aqui no canal, lá no nosso canal do Telegram, alguns áudios de apoio, porque a gente sabe o quanto, às vezes, é difícil para quem está iniciando fazer a prática sozinha. Então, e se tiver dúvida também, olha, eu estou com uma dificuldade, não sei como é que eu começo a fazer a prática, manda uma mensagem para a gente, né? A gente está sempre aqui à disposição para auxiliar nesse início, que a gente sabe que não é fácil, mas é possível. É possível e tem muitos benefícios e vale a pena. Então, eu queria agora convidar vocês para a nossa prática. Então, vamos lá. Se vocês estão aí sentados, se puderem se sentar, então, de uma maneira confortável, alinhando a coluna, apoiando os pés no chão, percebendo o seu corpo. Então, a gente vai começar percebendo o nosso corpo, sentando de uma maneira confortável, com a coluna ereta, mas de uma forma sem causar tensão. Fechando os nossos olhos, eliminando as tensões, soltando as tensões dos ombros, as tensões da testa, da face, respirando com consciência, percebendo o fluxo da respiração entrando e saindo lentamente, somente observando, sem a intenção de mudar, percebendo que esse fluxo de ar entrando e saindo do seu corpo é o fluxo da vida, é o movimento que anima o seu corpo. A respiração consciente é uma maneira maravilhosa de acalmarmos o nosso corpo e os nossos sentimentos. Ela restaura a serenidade e a paz. Entre em contato com essa paz que a respiração pode lhe proporcionar. Perceba por alguns instantes somente o fluxo de ar entrando e saindo, animando o seu corpo com vida. Quando respiramos com atenção plena, o nosso corpo e a nossa mente entram em harmonia, concentrados na maravilha que é a respiração. Ao inspirar, você sabe que está inspirando e devota toda a sua atenção ao ato de inspirar. Ao inspirar, existe paz e harmonia no seu corpo inteiro. Sinta o seu inspirar. Ao expirar, você sabe que está expirando. Ao expirar, existe calma e relaxamento, e você se deixa levar. Permite que todos os músculos do seu corpo, do seu ombro, do seu rosto, se relaxem.
Não é necessário esforço para respirar. A respiração é um fluxo de ir e vir, encher e esvaziar, trazer e deixar ir, como as ondas do mar. Elas vão e vêm, o ar entra e sai num fluxo de vida. Respirar assim é mente atenta. É quando você sustenta a mente atenta e traz concentração. Quando existe concentração, existe vislumbre, revelação, trazendo mais paz, compreensão, amor e alegria à sua vida. Inspirando, eu desfruto da minha inspiração. Expirando, eu desfruto da minha expiração. Inspirando, o meu corpo inteiro está em harmonia com a inspiração. Expirando, o meu corpo inteiro se tranquiliza com a expiração. Inspirando, o meu corpo inteiro desfruta da paz da minha inspiração. Expirando, o meu corpo inteiro desfruta do relaxamento da minha expiração. Inspirando, eu desfruto da harmonia da minha inspiração. Expirando, eu desfruto da harmonia da minha expiração. Perceba esse ar que te anima com vida e agradeça a presença da respiração na sua vida, pois é a partir dela que a vida se movimenta. Eu vou pedir para vocês agora fazerem 3 inspirações mais profundas, para ir retomando o contato com o aqui e agora, retornando. Mexendo aos poucos as mãos, os pés. E quando se sentir preparado, abrir os olhos para a gente retomar o nosso contato. Tudo bem? O Calu está dizendo que nunca tinha visto algo parecido, tá, amando? Que bom! Fico feliz que você está gostando. Tudo bem, Pri? Tudo bem. Aqui a gente fez uma prática bem breve, né? Isso é, a Foram gente 10 sempre gosta de minutinhos, falar. tá? Olha Deu só. uns 10 minutinhos. Se vocês puderem dizer se está tudo bem, se vocês gostaram, está tudo tranquilo. Eu gosto sempre de chamar atenção para como uma das coisas que às vezes nos impede de começar e dar continuidade à nossa prática
é a falta de tempo, né? O argumento da falta de tempo. E eu gosto muito quando a gente faz as práticas breves, que dá para perceber como é possível acontecer uma mudança de estado e uma ampliação da nossa percepção em um período de tempo curto, né? Paula falou 9, 10 minutinhos, e como é possível perceber essa intensidade da prática, independente do tempo, né? Sim, é isso mesmo. Gratidão, gratidão a todo mundo pela presença. É, a gente fica Renata muito está feliz. vendo. É, a Renata fez um comentário aqui. A gente que agradece a presença de vocês por meditar aqui conosco. Quer falar mais um pouquinho, Pri? A gente acha que ainda tem mais um tempo, né? Gente, dá vontade de comentar muita coisa desse livro, ele é lindo. Então, vou aproveitar o tempo aqui para deixar alguns diamantes aí para vocês refletirem. A gente estava dizendo, né, o quanto, que inclusive ele fala aqui no livro, da não ação e do valor da presença. Eu anotei um trechinho aqui que eu quero compartilhar com vocês. Olha só, a mera qualidade da sua presença já altera a situação. Pense assim, você é como uma árvore e você pode pensar que a árvore não está fazendo nada, mas quando você a toca ou se senta aos seus pés, sente a energia dela invadindo seu corpo. A árvore tem energia, ela fica parada sendo ela mesma, e isso é renovador, nutritivo e curativo. Eu achei muito bacana essa metáfora, né, da árvore, porque a árvore ela tá ali, aparentemente não está fazendo nada, né? Quando a gente para meditar, nós mesmos com o nosso auto-julgamento, às vezes falamos, meu Deus, tanta coisa para fazer, eu vou parar aqui para não fazer nada. Mas ali, olha só, você está num momento de ser, e sendo, você tem tudo. Assim como a árvore, naquele momento em que ela está simplesmente parada, sendo quem ela é, está renovando, nutrindo e curando não só a si mesma, mas quem se acerca dela, né? Então, eu gosto desse trecho porque, para chamar a atenção, a gente tem que agir, tem sim, mas quanto maior for o nosso estado de presença, maior sempre será a qualidade das nossas ações. Ele fala isso no livro e isso eu acho muito real, assim, porque muitas vezes a gente quer agir, resolver, fazer tudo só pela força do nosso braço, só assim, seguindo planos que às vezes são incondizentes, né, com os nossos recursos físicos, como a gente falou do burnout aqui, né, Paula, um pouquinho, como a Uhum. gente ignora o nosso cansaço e avançamos mesmo assim. E que o ser é essa completude que nos abastece, né? Então a gente queria chamar a atenção a isso, para o quanto é importante a não ação nesse sentido, né? Então é uma visão assim bastante revolucionária, né, essa que o livro traz, né? Vamos ver os Pri, comentários aqui. você falou desse trecho e aí me fez lembrar de um outro. Vou ler ele rapidinho aqui, ó. Ser e fazer. Tendemos a pensar no que temos de fazer, não no que temos de ser. Pensamos que quando não estamos fazendo nada, perdemos nosso tempo. Mas isso não é verdade. Nosso tempo existe, antes de mais nada, para que possamos ser. Mas sermos o quê? Sermos vivos, em paz, alegres e amorosos. E, e disso é que o mundo mais necessita. Devemos treinar nossa forma de ser, que é a base de qualquer ação. A nossa qualidade de ser determina a nossa qualidade de agir. Então, É, é isso, né? Aí é você falou isso. que queria ver aqui os comentários, né? Vamos ver os comentários. E é importante lembrar, gente, que cada prática é única. A gente fez uma prática aqui hoje guiada, né? Com os comandos, né? A Paula foi lendo um texto que foi estimulando, né, a presença, o ancoramento. Tem várias formas de meditação e cada forma é única. E cada vez que vocês forem fazer uma prática, a sensação é única. Eu estou dizendo isso para quê? Para que vocês valorizem a diversidade da experiência que se apresentar.
né? Eu vou ler aqui, daí você comenta, Paulo. A Tá? Renata Só que comentou. esse texto é do livro também, tá? Para o pessoal saber. E Essa é meditação. o texto é do livro. Uhum, o que já É, é da uma, né? meditação. Então, ó, nessa meditação, a Renata, tive novas sensações. Minhas mãos se aqueceram, senti um relaxamento, mas ao mesmo tempo pensamentos presentes. Inclusive, senti parte do corpo relaxado, mas outra parte minha em atividade com os pensamentos, até mesmo em voz alta. Mas ainda assim consegui desfrutar da meditação. Em um momento, senti os músculos soltarem. É isso mesmo. Foi o que a Pri falou, né? Cada meditação vai trazer uma sensação, uma percepção, porque a gente está num treino de consciência. Então, em cada momento, você vai ter uma percepção diferente. E essa é a riqueza da meditação, porque ela vai te trazendo insights, ela vai te trazendo novas formas de olhar para o seu corpo, né? Então, assim, hoje você percebeu as mãos aquecerem. Não é sempre que isso vai acontecer, mas essa é uma sensação que, de repente, acontece com você rotineiramente e talvez você não tenha nunca percebido. Então, a gente vai descobrindo coisas do nosso corpo também com a meditação, né? Ele vai falando com a gente, né, Pri? Obrigada pela partilha, viu, Renata? Obrigada. Agradecemos a partilha. É isso mesmo. E aí, o que eu queria comentar também? Muitas vezes a gente chega numa prática, cada dia a gente chega num estado diferente para uma prática. Muitas vezes eu vou meditar, e o momento que eu escolhi para meditar, eu não estou tão desacelerada já, né? Mas ali eu reservei aquele momento e vou fazer minha meditação. É provável que numa prática de 10 minutos, naquele dia, naquelas circunstâncias, com aquelas sensações que meu corpo presente, que a prática não traga aquele efeito, aquela, como eu posso dizer, aquele silenciar dos pensamentos. Eu percebo muito isso na minha prática, que dependendo do momento e do dia, talvez uma prática mais longa será necessária para que alcance, né? Essa questão do tempo da prática é muito importante e é muito discutível, né? Há alguns que, vou falar da parte de mindfulness, que é a parte que eu mais atuo, muitos defendem, por exemplo, práticas de 24 minutos, mas todos nós sabemos que tem as práticas breves, que a gente até chama de centramento, que em 3 minutinhos é possível fazer uma pequena prática apenas para recuperar essa centralidade, para se realinhar. Não deixa de ser uma prática, mas ela é muito breve. Então, numa prática curta, nem sempre a gente realmente alcança aquele estado do silenciar dos pensamentos. Então, isso é bem importante mesmo, né? Agora, em relação ao tempo, acaba interferindo muitas vezes, né? Porque depende do estado em que a gente começou a prática. E como é uma prática guiada, ela também tem aspectos diferenciados de quando você se senta para meditar apenas com o silêncio. Sozinho. Uhum. Então, há muitas formas, né? E a experiência é muito única mesmo. Eu vou ler a partilha aqui também da Marília. Obrigada pela presença, Marília. Ela fala aqui do tempo, né? Estava acostumada a meditar mais tempo, mas foi o suficiente para me renovar. É verdade. A gente pode até considerar que as práticas breves, elas são como uma pausa para essa renovação, né? Mas considerando isso, que tem tantas modalidades de prática e que a cada momento a gente vai ter uma experiência diferente, é muito interessante, né? Eu falei da meditação cristã, por exemplo, né, que eu pratico, eles sugerem práticas de 20 a 30 minutos. E já é outra forma, né? Então, aqui no nosso projeto, a gente tem o objetivo de partilhar as diferentes práticas para que vocês entrem em contato, conheçam, né? E tem essa diversidade também trazendo um pouco da vivência dos livros. Então, a gente faz essa ponte, né, nos encontros, né, Paula? A gente Uhum. gosta de trazer uma prática que dialogue com o livro. Então, nosso objetivo é esse, trazer essa diversidade, né? E é muito rico vocês contarem a experiência de vocês também, porque a prática da meditação, ela é uma experiência subjetiva, ela é única, individual, mas olha, eu sempre gosto de falar isso também. Praticada em grupo, os ganhos são muitos. A gente tem essa troca que a gente está tendo aqui,
a gente consegue se colocar, expressar a experiência, porque acontece muito, né, Paula? A gente começa a praticar meditação sozinho e vem muitos aqueles pensamentos, nossa, será que eu estou indo por esse caminho? O que está acontecendo? E ficam aquelas questões. Quando você tem um grupo, ali é um lugar seguro em que você pode partilhar a sua experiência, ter a troca, e isso, de alguma maneira, fortalece a sua própria prática, né? Sim. Então é muito rico. A Marília colocou aqui também que ela já fez a transcendental e a da arte de viver. E que a gente animou ela a fazer pequenos momentos. São técnicas diferentes, né, Marília? Na verdade, o que, que acontece? Hoje a gente encontra várias técnicas, várias formas de meditar, tá? Mas o que, que a gente procura trazer? A transcendental, ela segue uma linha, acho que de mantras, eu não posso falar muito, né? Não conheço exatamente como que é. Eu já fiz arte de viver, eles fazem um exercício de respiração para a gente entrar num estado meditativo mais profundo. Mas é assim, a ideia que a gente traz aqui é que se você conseguir colocar pelo menos um pouquinho dessa prática no dia a dia, mesmo que ela seja guiada, ou se a gente conseguir esse momento de parar e fazer a auto-observação do nosso corpo, a observação da nossa respiração, a gente já consegue ancorar. Não que a gente não concorde com essas outras técnicas, todas elas são válidas, mas a gente tenta trazer uma forma de levar isso mais rápido para o dia a dia, né? Para a rotina. E o Calu aqui também está dizendo que o cajueiro parado está preparando os cajus futuros. É isso. A gente às vezes Sim. não vê os movimentos, né? Então, assim, uma semente debaixo da terra, ela tá ali trabalhando. E quando a gente olha a terra paradinha, seca, ali parece que não tem movimento nenhum. Mas interno, né? No interior da terra, daquele vaso, está crescendo alguma coisa. E é isso que a gente precisa ter em mente. Enquanto a gente também está parado, meditando, tem muita É. vida acontecendo, né? E às vezes vai ser uma vida de mais qualidade. Passarinho Literário também deixou aqui, dizendo que foi maravilhoso esse tempo conosco. A gente que agradece, porque se a gente ficar aqui Gratidão. sozinha, a gente não medita em grupo, a gente fica meditando só eu e a Pri, falando sozinha. Então, vocês fazem parte do nosso canal, né? Vocês que fazem com que ele aconteça também. A gente está muito feliz com a presença de vocês. E Gratidão, é todo isso. mundo. Nós agradecemos a Obrigada. presença. Acho que está acabando o nosso tempo, não está, Pri? Tá sim. Aqui para mim tá como 8:02. Gente, passa rápido, né? Pois é. Gratidão de verdade. Obrigada pelo tempo de vocês. Esperamos ter honrado esse tempo. E foi muito bom aqui estar com vocês essa noite. Obrigada. Espero que a gente tenha animado vocês a lerem o livro. Eu falei do filme no Netflix, né? É o documentário, se chama Caminhe Comigo. É o documentário sobre o monge aqui, né? O Thich Nhat Hanh, quem quiser ver. O filme é quase uma meditação também. Tem tomadas bem lentas, é bem suave. Vocês vão gostar. E é isso, gratidão. Não caiu ainda a live? Não sei se mudou aqui no Instagram. Parece que já deu 1 hora, né? É, Parece que está mudando algumas coisas. O tempo acaba passando, a gente tem vontade de compartilhar mais coisas, mas a gente vai dar continuidade compartilhando aqui pelos stories, pelos posts. Gratidão profunda, viu, para todo mundo. A muito Marília comentou obrigada. realmente a força do grupo em grupo é uma força incrível, sim. A meditação em É, grupo ela é muito fortalecedora para a nossa experiência, né? Quando a gente se propõe essa jornada. Os é momentos isso. realmente são quando a vida acontece. Muito obrigada. Obrigada, Renata. Kalu, namastê. Sim, Obrigada, gente. A gente fica muito feliz com a presença de vocês. Gratidão imensa. E acompanhem o canal, compartilhem, comentem, digam as dúvidas nos directs, que a gente está aqui para meditar com vocês. Né, Pri? isso aí. É isso mesmo. Boa noite. Boa Tenha um noite. ótimo fim de noite e um ótimo comecinho de semana. Ótima Tchau, semana para obrigada, Paula. vocês. Tchau, obrigada.